Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 17 de janeiro, e nós hoje na igreja celebramos a memória de Santo Antão, o pai de toda a vida monástica, um egípcio que dedicou sua vida à meditação e assim foi atraindo para perto de si outros homens que deram início a esse caminho tão consagrado na vida da igreja ao longo dos séculos, que é a vida monástica. Vamos pedir a Santo Antão que nos ajude a meditarmos a palavra como ele a meditou, a compreendermos o sentido dessa palavra e darmos o nosso sim constante a Jesus. Amém? Vamos tomar em mãos a palavra? Está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, Jesus está na sinagoga, há ali um homem da mão seca, um homem com uma enfermidade, um pequeno, um excluído, alguém que necessita não só da ajuda de Deus, mas também da ajuda dos irmãos, porque aquela mão certamente lhe faz falta para o trabalho. E aquele homem recebe a graça da cura pelas mãos de Jesus. Mas esse milagre operado por Jesus causa revolta nos fariseus. Por quê? Porque era sábado. Ora, quantas vezes nós nos deixamos engessar pelas nossas ideias, pelas coisas que nos afastam de Deus e das pessoas? Quantas vezes nós queremos criar uma religião elitista, onde somente os perfeitos, os puros, os santos têm o seu lugar? E não venho aqui interpretar a minha fala como alguém que está querendo que as portas se abram e todo tipo de situação aconteça na igreja. Não. Eu estou falando que mesmo aqueles que se esforçam para viver na graça de Deus e que eu reconheço têm uma vida reta, mesmo eles são tão necessitados da graça, da cura, da misericórdia e do perdão de Jesus como esse homem da mão seca e como os pecadores, os pobres, os necessitados dos dias de hoje. Nós não podemos criar uma religião elitista, uma religião que só age quando a lei permite, que só faz quando é possível. Eu me recordo de uma situação muito triste, foi vivida na minha antiga paróquia, quando eu ainda morava lá em Minas Gerais, quando nem era seminarista, enfim, que uma senhora necessitou de uma unção dos enfermos e por não estar com o seu dízimo em dia, o sacerdote da paróquia não foi dar a unção dos enfermos e aquela senhora morreu sem a unção dos enfermos, porque o seu dízimo não estava em dia. Irmão, irmã, eu te faço uma pergunta. Aquela mulher foi salva ou não? Eu digo com toda a fé do meu coração, eu tenho certeza que foi. Pela infidelidade, pela mesquinhez e pela falta de hombridade daquele sacerdote da época, Deus olhou com tristeza e ira para ele, mas olhou com misericórdia para aquela senhora e lhe concedeu o perdão dos pecados e a sua salvação. Mas eu não sei se aquele homem se arrependeu desse fato, ele continua no sacerdócio até hoje, mas eu não sei se ele se arrependeu desse fato e já pediu perdão a Deus por isso, mas se ele não houver pedido perdão e não se recordar de fazê-lo ao longo da sua vida, eu não sei se ele terá a alegria do céu. E por quê? Porque tem um coração duro.
porque pensa nas coisas materiais. É muito triste, quando a gente percebe na própria igreja do Senhor esse tipo de discurso, esse tipo de situação, essa rigidez em certas coisas e o laxismo em outras. Nós devemos estar no meio, porque no meio está a virtude. Deus caminha sempre pela virtude. Deus nos mostra o caminho da virtude. Deus nos diz o que nós devemos fazer. Ora, eu fico imaginando a dor do coração de Jesus quando lançou o seu olhar sobre aqueles homens que estavam na sinagoga, sobre os mestres da lei, homens que entendiam da lei, que interpretavam a lei, que deveriam dar à lei o seu pleno cumprimento. Mas não. Homens que instrumentalizavam a lei a seu favor. Uma religião de puros. Aquele homem da mão seca poderia passar a eternidade com a mão seca. Eles não moveriam uma palha para suplicar a Deus a cura daquela enfermidade. Por quê? Porque eles estavam estabelecidos nos seus lugares, estavam confortavelmente instalados e isso não lhes era de interesse. Eu e você estamos instalados, estamos na nossa zona de conforto, estamos devidamente colocados onde gostaríamos de estar e por isso já abandonamos o nosso ser missionário, já deixamos de lado o olhar e o coração misericordiosos que o Senhor quer que nós tenhamos? Nós temos agido como verdadeiros cristãos ou como fariseus hipócritas? Temos ignorado as necessidades dos nossos irmãos? Temos fechado os nossos olhos e também os nossos ouvidos aos apelos daqueles que querem conhecer a Deus? Mas nós muitas vezes nos achamos bons demais e não queremos mostrar o Senhor a eles, porque achamos que eles não são capazes de seguir o caminho do Senhor como nós seguimos? E aqui a gente precisa notar uma coisa, irmão e irmã caríssimo. O caminho de Deus para cada um de nós é diferente, ainda que seja na mesma igreja, mas é diferente. O tempo de cada um de nós com Deus é diferente, ainda que dentro da mesma comunidade. Eu queria que você pensasse nisso, que você reavaliasse o seu ser cristão e se você tem se comportado como aqueles homens de coração endurecido e sem fé, peça ao Senhor a graça da conversão sincera. Que Deus te abençoe e até amanhã.